Meu nome é Rubens, sou terapeuta. E nesta mensagem vou te ajudar a você atravessar o caminho de Emaús. Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo que está em Lucas 24, tá? Que vai do versículo 13 ao versículo 25. Nós não vamos ler porque é muito comprido, tal, mas eu vou explicar o que é o caminho de Emaús e eu vou explicar um pouco para vocês, né, o que estava acontecendo. 2 discípulos estavam voltando já de Jerusalém, porque Jesus já tinha sido crucificado, morto, né? Só que eles já tinham ressuscitado, só que eles não sabiam. E esses 2 discípulos, depois vocês leem lá, é Lucas 24, de 13 a 25. Caso vocês não conheçam a passagem. E esses dois discípulos estavam voltando, né? Não diz o nome deles, depois vai dizer no fim, né? Mas não era um dos 12. E eles estavam voltando para Emaús, que era a cidade deles. Nisso Jesus anda com eles, começa a andar no meio deles e eles conversando, tá? O contexto era esse, era o seguinte: os judeus esperavam um Messias que os libertasse do jugo dos romanos. E é óbvio que para lutar contra o Império Romano teria que haver um comandante para formar um exército opositor. Era isso que os seguidores de Jesus esperavam dele. E é isso que nós esperamos de Jesus, que ele venha em nosso socorro, sempre. Mas ao contrário do que os judeus esperavam do Messias, ao contrário, veio um Jesus do paz, amor, e parece que ele não estava nem aí para o que os judeus queriam, parece que muitas vezes que ele não está nem aí para nós. Então, no meio de tudo isso, como se viram os discípulos? E como nós nos vemos quando o socorro do Senhor parece que tarda a chegar? Além de não ver o homem que esperávamos, os discípulos, além de não ver o homem que esperava, ainda o cara morre na cruz. Que Messias é esse? Muitas vezes nós nos encontramos sem esperança, decepcionados, né? Podemos comparar isso a um naufrágio. Eles se viam à deriva. Imagine uma coisa, você está ali, você espera um rei poderoso, tal. O cara não era nada daquilo que você espera e ainda o cara morre na cruz, que é a pior das mortes que poderia existir. Quer dizer, imagina como eles estavam, né? E como muitas vezes nós estamos nos dias de hoje, na nossa vida, né? Emaús, gente, é com certeza um lugar que significava muito para aqueles discípulos. Era onde as suas famílias residiam, onde haviam deixado tudo para seguir o Cristo, que agora para eles estava morto. Trazendo isso para a nossa vida do dia a dia, naufrágio pode ser lido como que você traçou uma rota, um rumo, um destino. Para o seu trabalho, para o seu casamento, criação dos teus filhos, qualquer coisa. E uma força maior lhe impediu de chegar a esse destino. Isso é um naufrágio. Nós vemos aí uma situação de medo, de dispersão, de descrença. O primeiro fato importante a ser observado, né, eu vou ler aqui alguns trechos da história, depois vocês leem inteiro, quando puderem. O primeiro fato importante a ser observado é o desânimo dos discípulos nesse caminho. Eles dizem assim: nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mal sabem eles que ele redimiu o mundo inteiro, né? Mas no desânimo eu pensava que fosse redimir a Israel.
Os discípulos, na verdade, esperavam um triunfo magnífico, principalmente quando ele entrou em Jerusalém, né, que ele estava montado num burrinho. Um triunfo magnífico e cinematográfico de Jesus sobre os romanos. Mas isso não aconteceu, levou eles ao desânimo. E quantas vezes estamos em uma situação e oramos, e jejuamos e nada acontece e dissemos, poxa, pensei que Jesus ia me livrar dessa. Estou abandonado. Não se esqueça, Jesus estava andando ao lado deles. Podemos dividir a estrada de Emaús em pelo menos 3 estradas diferentes. A estrada da decepção, onde caímos na decepção com a fraqueza humana. Somos fracos. No versículo 21, eles dizem o seguinte: e nós esperássemos, eles falando com esse estranho que eles não sabiam que era Jesus, e nós esperávamos que fosse ele que o redimisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, e já é o 3º dia desde que as coisas aconteceram. Então é como nossa, poxa, não tem mais jeito, nada aconteceu, nada vai acontecer, meu trabalho já foi, meu casamento naufragou, meus filhos. Então essa parte é a estrada, né? Também podemos chamar de a segunda estrada a estrada do desânimo, onde ficamos desanimados através das circunstâncias difíceis que nos assolam. No 22, eles falando com o estranho. É verdade que também algumas mulheres dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos. E dizem que ele vive. Aí nós, mas não sei não. Sempre ouvi dizer que Jesus fazia milagres, mas quando chegou na minha vez... E também a estrada da cegueira, onde não conseguimos ver a atuação de Deus e achamos que Ele não se importa conosco. Não consigo ver nada, Senhor. No 24, eles falando com o estranho, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Todo mundo fala que Deus tem propósito em tudo. Né? Aí somos nós. Mas orei, jejuei, pedi, clamei, mas não consegui ver nada. Pelo jeito agora só posso contar comigo mesmo. Jesus me abandonou. Não se esqueçam, Jesus estava andando ao lado deles. Em Lucas 24, de 25 a 27, é Jesus falando agora. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Sabe, gente, a tristeza é um obstáculo para o nosso crescimento e amadurecimento humano. Os discípulos de Emaús não enxergaram, não reconheceram Jesus ressuscitado. E andaram com ele, eram discípulos. Quando a frustração daquilo que esperávamos, no caso dos discípulos, a restauração do reino de Israel, e no nosso caso, a necessidade da hora, né? Nossa visão fica contaminada por tal estado de desânimo, estado de cegueira, não conseguimos ver nada. Não enxergamos e tudo fica ruim. E só vemos e constatamos o que é negativo. Isso pode ocorrer em nossa vida. Nesse caso, precisamos de uma revisão, um exame de consciência e uma autoanálise. E é claro, depois de tudo isso, uma restauração, de começar a restaurar a nossa alma. Tanto uma como a outra, na maioria das vezes, precisará de uma outra pessoa para dialogarmos.
E aí começa a nossa restauração. Não se esqueça que em tudo isso, Jesus está andando ao seu lado. Ele estava andando ao lado dos discípulos e hoje ele está andando ao seu lado. Porque é uma promessa dele, que iria andar ao nosso lado. No Lucas 24, de 25 a 27, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Fica aqui em casa, né? E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partilham e lhe deu. Aí eles se viram, abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho, nos falava e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e o que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão Pedro. E eles lhe contaram o que aconteceu no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está no caminho de Emaús, abatido e desanimado, saiba que Jesus vai chegar a você e vai te mostrar para voltar para aquilo que ele te designou. Porque Jesus deixou uma missão com os discípulos. Ele vai chegar a você. Creia nisso. No primeiro versículo que lemos, o 13, diz: e eis que no mesmo dia. E que dia era esse? Veja bem o que diz o versículo 12. Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, e viu os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Nesse dia parecia tudo acabado. Com certeza aquele dia era o dia mais importante da humanidade. O dia em que o Filho de Deus ressuscitou, o dia em que a morte foi vencida, o dia em que Deus triunfou sobre o mal. Era um dia de vitória dentro do cosmos, era um dia de vitória para o ser humano. Foi uma vitória para nós e uma vitória sobre a morte que ecoa todos os dias em nossa alma. Qual o nome da sua morte? Pois não importa o que você está passando. Jesus já venceu por nós e para nós. E como está em Romanos 8,37? Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos ama.